O nosso estudo, estamos desde a quarta-feira passada, iniciamos aí um tema que vamos tratar desse tema durante o mês de janeiro na sua totalidade, né? Como ser um vencedor na batalha espiritual. Nós estamos enxergando a nossa vida com olhos espirituais e vamos através da Bíblia, nós vamos fazer aí mais um passeio na Bíblia hoje, trazendo informações importantes para nós, de informações do nosso inimigo. Quando você está numa batalha, quando você está numa guerra, uma das primeiras coisas que você tem que saber é contra quem você está lutando, e você precisa saber o que o seu inimigo é capaz, porque dependendo do que ele é capaz, você tem que se preparar mais do que você está. E quando se trata de batalha espiritual, nós não podemos de forma alguma menosprezarmos o nosso adversário. Então eu quero ver com você hoje alguns pontos bíblicos importantes para você conseguir ser um vencedor na batalha espiritual. Efésios capítulo 6, verso 10 é o texto que nós estamos usando como base para tratarmos esse assunto. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 6, 10 a 13. Nunca demais lemos esse texto. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração. Em primeiro lugar, que a gente precisa, já que nós estamos falando de batalha espiritual, estamos falando do nosso inimigo, muito se fala por aí do diabo, muito se fala por aí de batalha espiritual. Vamos tentar olhar para a Bíblia, vamos tentar ser coerentes à luz da palavra, para nós nem colocarmos nada de mais e nada de menos no tópico. Vamos olhar para a palavra e tentarmos enxergar a realidade dos fatos. Em primeiro lugar, a nossa batalha, a batalha da igreja, a batalha minha e sua, não é para destruir ou destronar o diabo. Muitos crentes têm a ideia de que ele está em luta pessoal contra o diabo e quer tirar o diabo do trono dele. Por isso a palavra destronar, tirar o diabo do trono dele, destruir o inimigo, né? Nós, seres humanos, criados mesmo que à imagem de Deus, nós não temos essa competência, e muito pelo contrário, nós nunca vamos, a nossa batalha não vai ser para destruir o diabo, e muito menos para destronar ele, porque isso, apocalipticamente falando, isso já aconteceu. Essa questão do diabo ser destronado, do diabo ser destruído, é lógico que não aconteceu agora, de fato, mas biblicamente falando, né, olhando para a história, à luz e aos olhos de Deus, isso já foi feito. Eu quero ver com você alguns textos aqui que vão corroborar essa ideia que eu estou apresentando. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, o finalzinho do 13, 14 e 15, diz assim, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O texto, ele tem duas vertentes. Até ali o meio, ele vai falar de que nós somos libertos, né, da dívida que a lei nos impunha.
a dívida que a nossa vida de pecado nos impunha. Mas depois, ali, depois do meio para frente, ele a removeu pregando-a na cruz. E aí continua, tendo despojado. O que é despojado? Os poderes e as autoridades. Despojar é ir no campo inimigo, vencer o inimigo e tirar os pertences, tirar os bens de valor do inimigo. Isso é despojar os poderes e as autoridades. Fez deles um espetáculo público. Para a gente entender bem essa frase, a gente precisa entender a cabeça do apóstolo Paulo. Paulo é romano, Paulo vive num contexto romano, e quando ele faz essa ideia e coloca essa analogia de que fez das autoridades e dos poderes, que no meu modo de entender e de interpretar, são os mesmos poderes que ele fala de Efésios, né? Os poderes, né? Os principados, as potestades, esses mesmos poderes foram destruídos, foram destronados e foram despojados, ou seja, já houve uma batalha, essa batalha já aconteceu, e o inimigo já perdeu não só a batalha, mas foi despojado. Então, na minha cabeça, eu entendo que o apóstolo Paulo está falando da mesma situação, ou seja, das autoridades espirituais, dos demônios, do diabo e de todo o aparato demoníaco que existe no mundo. E essa questão de espetáculo público é porque em Roma, quando um general romano, ele ia até um outro lugar que não era conquistado ainda por Roma, e quando ele ganhava a batalha, sabe o que acontecia? Eles lutavam pela Europa toda, e de repente eles ganhavam as guerras em determinado lugar, e aí eles voltavam para Roma, e quando eles voltavam para Roma, existia um cortejo. Era um cortejo, uma coisa assim linda, maravilhosa para aquela época. E nesse cortejo, à frente vinha o general, o cara que ganhou a guerra, né? O cara que era ovacionado quando entrava nos portões de Roma. E ali naquele cortejo tinha de tudo. E dentre as coisas que tinha, ou seja, tinham todos os tesouros do outro país que foi conquistado. E além de ter os tesouros, ou seja, dá a ideia de despojando os poderes e as autoridades, ou seja, tirou deles aquilo que era de valor, tirou aquilo que eles tinham como algo precioso. E tinha uma coisa interessante no cortejo, além de ter todos os tesouros daquele reino, tinha os escravos, né? Porque eles foram lá, mataram um monte de gente, e outros tantos eles escravizaram, e aqueles escravos eram conduzidos no cortejo quando entravam em Roma. Então dá a ideia de um espetáculo para os habitantes de Roma. Quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, e ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O apóstolo Paulo, ele traz a ideia de que na cruz, Cristo venceu a batalha. Ele tirou do inimigo aquilo que para o inimigo era importante, tirou as preciosidades do inimigo e desfilou, se é que eu posso assim dizer, tornando aquilo um espetáculo público, para que todo mundo pudesse ver. Na cruz do Calvário, Jesus não só pagou o preço pelo seu pecado, ele destronou todos os poderes e todas as autoridades espirituais deste mundo. Então a minha luta como crente não é contra, pura e simplesmente, não é para tirar o diabo do trono ou destruir o diabo, porque isso Jesus já fez. Tem mais um texto. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Isso é João 12, 31. João 12, Jesus já está ali perto do fim, perto da crucificação, e ele diz essa frase: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Príncipe denota alguém que está sentado no trono, e quando Jesus disse agora eu vou expulsar, ele está destronando o príncipe, ele vai expulsar o diabo, diz a palavra. Mais um texto, porque o príncipe deste mundo
já está condenado. João capítulo 16, versículo 11, o mesmo Jesus dizendo que não só destronou o príncipe, como já o condenou. E depois, apocalipticamente falando, você vai poder olhar lá em Apocalipse, você vai ver que o diabo, né, a besta, o dragão, o diabo, todos eles foram lançados aonde? No lago de fogo. Ou seja, já está definido, eu não preciso destruir o diabo, Cristo já destruiu o diabo. Eu não preciso destronar o diabo, Cristo já destronou o diabo. Então, a princípio, para que fique bem claro, para que não haja excessos naquilo que você tem na mente com relação à batalha espiritual, você não luta contra o diabo. Quem lutou contra o diabo e venceu o diabo, derrotou o diabo, foi Jesus, e ele fez isso na cruz, coisa que Deus nos isentou, né? Para a glória dele, Deus nos isentou disso. Então, qual é o propósito do diabo na terra, já que ele já é vencido, já que ele já está destronado, já que ele já está com os dias contados? O que ele faz hoje na terra? Vamos olhar rapidamente aqui. Em última análise, se eu pudesse resumir por que o diabo está aqui e o que ele está fazendo, ele está se opondo aos propósitos de Deus na vida do ser humano. Em última análise, uma resposta simplista: o que o diabo está fazendo aqui ainda, sendo que ele já sabe que ele está destruído, destronado, e que logo os dias dele estão contados, e logo ele vai ser destruído para sempre? O que ele está fazendo então? Ele não se recolheu, ele pura e simplesmente tenta frustrar os propósitos de Deus na vida do ser humano. De uma forma simplista, é isso. Alguns textos importantes. Mateus 13, 36 a 39. Seus discípulos, bom, só para contextualizar você, Jesus contou uma parábola, a parábola do joio. E depois que ele contou a parábola, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, explica para a gente essa parábola, tá? Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. O diabo, então, é aquele que tenta atrapalhar os planos de Deus. É aquele que tenta infernizar, né, a vida dos seres humanos. E ele está fazendo isso, irmão. Não precisa nem ser crente para saber que existe, nós estamos vivendo num mundo caótico, né? O Ban Ki-moon, ex-secretário das Nações Unidas, ele teve um encontro um dia com o presidente da Aliança Batista Mundial, e ele elogiou muito a denominação batista, porque a denominação batista a nível mundial, através da Aliança Batista Mundial, ela ajuda em questões humanitárias, ela ajuda a ONU, né? Ela está lá na Síria, ela está em campos de refugiados na Europa, nos lugares onde existem os campos de refugiados hoje. E o Ban Ki-moon, aquele coreano, ele disse assim: olha, depois que eu passei a ser secretário-geral da ONU, eu fiquei desanimado totalmente com a humanidade. Para mim, a humanidade não tem mais jeito. É um homem que viveu, enquanto na sua posição lá, ele viu do que o ser humano é capaz de fazer com outro ser humano. Porque secretário-geral da ONU só vê tragédia, né? É guerra, é tentando apaziguar um que está querendo brigar com o outro, é guerra de Israel com o Oriente Médio, né, de muçulmano com cristão, e ele ali naquele meio, ele só viu as mazelas desastrosas da humanidade, e para ele disse assim: olha, eu não sei nem o que te dizer, porque vocês são um povo bom,
Ele estava falando da Igreja Batista. Eu admiro muito vocês, porque eu olho para a humanidade hoje e eu vou ser franco, eu não vejo nada de bom na humanidade. Quando eu vejo pessoas como vocês, meu coração se alegra. Tem outro texto que ainda vai trazer essa ideia de que o propósito de Satanás é trazer tristeza, desgraça, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganosos e doutrinas de demônios. Vamos pensar um pouquinho nesse texto. Eu sei que tem tanta coisa aqui, gente, mas cada verso que vem é uma riqueza sensacional. Como que uma doutrina de demônio ela pode ser instaurada no meio do povo? Através de seres humanos. Não é o demônio que chega e que aparece, né? Não é o demônio que aparece, são pessoas usadas pelo demônio, né? E o apóstolo Paulo disse para Timóteo, né, orientando aquele jovem pastor, ó, o Espírito está dizendo claramente que nos últimos tempos alguns vão abandonar a fé e vão seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Duas coisas que nos faz pensar um pouco, né? Nos faz pensar um pouco. Isso mostra que essas mazelas, essas desgraças que estão acontecendo aí, é porque muitos espíritos enganadores estão por aí agindo na humanidade. E a gente está pagando esse preço, infelizmente. Efésios capítulo 6, 11, que é o texto que a gente já leu, né, fala mais uma vez, eu quero destacar aqui, de que o diabo é alguém que arma cilada contra a igreja. Porque o texto de Efésios é um texto para a igreja. Então o diabo não se contenta pura e simplesmente em trazer desgraça para a humanidade. O diabo, ele vai semear o joio no meio do trigo. Não é essa a ênfase do livro de João, quando ele fala da parábola do joio e do trigo. Vai semear o joio aonde? Num território só de joio? Não, vai semear o joio no meio do trigo. E Jesus disse: o trigo são os filhos da luz, o trigo são os filhos do reino. O diabo, ele vai semear o joio aqui dentro, e ele vai fazer outros tipos de coisas, todas a Bíblia vai chamar de ciladas do diabo. Por isso que a Bíblia fala para a gente assim, ó: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Qual foi e quando foi a última cilada que o diabo armou para você? Você lembra? Se você não lembra, eu vou dizer um negócio para você: você não está muito ligado nesse negócio que o diabo está querendo te derrubar, não. Você não está muito ligado. A vida está passando e você está pensando assim que está tudo tranquilo. Se a Bíblia diz que o diabo é nosso adversário, se a Bíblia diz que ele arma ciladas contra a gente, se você não lembra da última cilada que ele armou para você, é que você não está esperto. Daqui a pouco nós vamos ler um texto aqui que vai dizer assim: sede sóbrios e vigilantes. Fique esperto. Fique esperto. Então, se você não lembra, porque é impossível que ele não mexeu com você ainda, né? Será que o diabo não está interessado em você? Será que você não dá trabalho para o inferno? Será que ele olhou para você e falou igual a gente falava quando era criança e estava jogando bola, e aí sempre tinha aquele perna de pau, a gente falava assim: deixa esse aí que a natureza cuida. Você falou isso quando você era criança e jogava bola? Deixa isso aí que a natureza cuida. Ou falava assim: não, deixa isso aí, esse é café com leite. Será que o diabo está olhando para você e não está nem um pouquinho incomodado com você e está falando assim: deixa isso aí que a natureza cuida, não precisa nem armar cilada para ele, deixa isso daí, é café com leite.
Não precisa, fica tranquilo. Se o diabo está usando essa estratégia com você, é porque na verdade ele não se incomoda nada com você. É porque você não dá nem um pouquinho de dor de cabeça para o inferno. Pensa um pouquinho nisso aí. Bom, semana passada, dentro do tema conhecendo ou como ser um vencedor na batalha espiritual, semana passada a gente viu a natureza do nosso inimigo, né? A gente olhou aqui para algumas premissas mostrando a natureza do nosso inimigo. Hoje a gente vai ver algumas características do nosso inimigo, tá? De uma maneira bem rápida aqui. A primeira coisa que dá para perceber olhando para a palavra das características do nosso inimigo, em primeiro lugar, ou dos nossos inimigos, que é o diabo e os seus demônios, né? A primeira coisa que a gente fica ciente é que eles são poderosos. Os versos 11 a 13 de Efésios mesmo, vai deixar claro para a gente que nós temos que nos revestir da armadura, porque se eu for do jeito que eu estou, eu vou levar um tombo. Eu preciso de mais poder, eu preciso, para resistir, eu preciso de algo mais, ou seja, eles são poderosos, eles não estão num patamar inferior a nós, muito pelo contrário, eles estão num patamar superior, e para eu vencer, eu tenho que ter a armadura de Deus comigo. Se eu não tiver armadura, eu vou ser certamente alguém que vai cair no meio do percurso. Como eu disse na semana passada, Satanás, ele não é onisciente, ou seja, ele não sabe todas as coisas, não tem o atributo divino de saber todas as coisas. Ele não é onipotente, que pode todas as coisas. Satanás não pode. Se você ler o livro do Apocalipse, leia com essa ótica um dia o livro de Apocalipse e você vai ficar encantado. O que tem de frases lá em Apocalipse dizendo assim: e foi concedido e foi autorizado que o diabo fizesse isso, e foi permitido que que isso acontecesse. Se você olhar e ler o livro de Apocalipse, você vai enxergar vários momentos trágicos, mas antes desses momentos trágicos tem uma frasezinha dizendo assim: e foi permitido que isso acontecesse. Nada acontece ali porque o diabo tem o poder absoluto e faz a coisa acontecer. Quer Deus queira, quer Deus não queira, não é isso. Embora o diabo não seja onisciente, onipotente, onipresente, ele tem a sua rede de ação, se é que eu posso assim dizer, né? Os nossos inimigos, segundo Efésios 6, de 11 a 13, são principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Vamos olhar um pouquinho. Primeiro, principados. Você sabe o que significa essa palavra? A palavra original grega, que traduzida para o nosso português está principados, é essa palavrinha aí, que está escrita em grego ali, depois uma transliteração para o nosso português, seria arques ou arcas. O que é arques? Só para você entender, não vai confundir, eu só estou fazendo uma analogia para você entender o significado da palavra. A palavra hoje que nós temos no português, arcebispo, o que é um arcebispo? É aquele que lidera os bispos, não é? É aquele que hierarquicamente está acima dos bispos, certo? Para você entender bem, a palavra arca é exatamente essa palavra que dela vem a raiz da palavra arce ou arcebispo, tá ok? Então esse principados aí, o que significa esse principado? Alguém que está numa hierarquia acima. Principados, aquele que tem algo a mais, aquele que é poderoso, aquele que é lógico que o contexto vai falar um poder demoníaco, investido de poder, investido de autoridade, ele está acima de. Essa é a ideia, a conotação da palavra arque. Depois tem a palavra poderes, em algumas traduções traduzido por potestades. Uma tradução mais antiga vai falar potestades, que na verdade não quer dizer outra coisa a não ser poderes.
Então a nossa luta, diz a Bíblia, não é contra a carne ou sangue. E aí o texto grego vai falar, é contra os principados, é contra os poderes, é contra as autoridades estabelecidas nesse mundo tenebroso. É contra, essa palavrinha contra vai sempre jogando para todos os adjetivos que estão ali. Então isso mostra se é que eu posso dizer assim, um arcabouço geral de coisas que nós estamos lutando contra. Estamos lutando contra com pessoas, com seres espirituais que estão acima de nós, que são poderosos, que não são iguais a nós. É uma luta injusta. É uma luta injusta. Nós não vamos destruir o diabo. Quem já destruiu foi o nosso Deus, foi o nosso Jesus na cruz. Mas eu vou lutar. E se eu lutar de peito aberto, eu vou cair. Eu vou ficar no percurso da batalha. Eu preciso entender que a coisa é acima de mim. Se você não entende isso, você não ora e não vigia. Se você não entende que Ele está armando uma cilada para você, você não ora e não vigia. Você não fica esperto. E aí uma hora ou outra você leva um tombo espiritual na sua vida. E às vezes alguns tombos que nós levamos, nós não conseguimos levantar mais. Tem tanta gente que eu conheço aí que era bom cristão, levou um tombo na vida e às vezes até por vergonha, não consegue mais voltar para a casa de Deus. Vergonha das pessoas, e isso acontece, irmãos. Olha o texto, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Poder. E o mundo todo. O diabo, então, se a gente for pensar nisso, ele tem um alcance global, ele tem um reino, se é que eu posso assim dizer. Então, dominadores do mundo de trevas. É mais uma qualificação aqui que o apóstolo Paulo traz para a gente. Então vamos no caminho, ó. Nossa luta é contra principados que estão acima. Nossa luta é contra poderes demoníacos. Nossa luta é contra aqueles que dominam o mundo de trevas. E não precisa ser crente para enxergar que hoje o mundo jaz no maligno. Não precisa ser crente. O que o ser humano é capaz de fazer com o ser humano, nem os animais não fazem entre eles. Que não tem raciocínio, que não tem inteligência. Os bichos não conseguem, não são capazes de fazer tão mal ao seu ente quanto o ser humano é capaz de fazer. É incrível isso. E nós é que somos os inteligentes. Isso denota o quê? Que existe um domínio de trevas no nosso mundo e que nós estamos à mercê dele. Estamos à mercê. Todos nós estamos à mercê. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha que coisa sensacional que aconteceu com a gente, mas que mostra a realidade espiritual. Domínio das trevas e reino do seu Filho amado. Cristo nos resgatou do domínio, de onde nós estávamos dominados, aprisionados, acuados, no domínio das trevas. Ele nos tirou de lá e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus fez isso por intermédio de Jesus morrendo na cruz do Calvário. Isso mostra de uma maneira clara: existe o reino dos céus e existe o reino das trevas. E o mundo jaz no reino das trevas. E nós, graças ao bom Deus, nós já fomos resgatados deste mundo de trevas, mas estamos lutando contra ele. 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era está mostrando a figura do diabo. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se você prestou atenção nessa analogia que eu fiz, né? Aprisionados, dominados nas trevas, que
são transportados para o reino de luz, reino de Deus, reino do Filho amado. Aqueles que ainda estão ali, eles estão nessa condição. O Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento deles, para que eles não consigam enxergar a verdade do Evangelho. E não enxergando, não são resgatados. Então isso mostra e corrobora a ideia de que existe um reino de trevas e que o mundo está nele. O pastor Pascoal Piragini, ele falou uma frase bem interessante que eu quero ler para você. Diz assim, uma observação atenta e criteriosa aos programas de TV, jornais, revistas, internet, música, cinema, teatro, leva-nos a concluir que existe na cultura do mundo de hoje um movimento oculto, orquestrado pelo mal, com o propósito de estabelecer um véu de cegueira que nos impeça de ver para onde estamos indo. A cultura que nós estamos vivendo, todas as coisas, que nós estamos vivendo, mostra que tem que ter alguém por trás estrategizando toda essa situação, para fazer com que o ser humano vá caminhando a passos lentos para o inferno. A passos lentos. Isso é fato. Vamos continuar. Além de ser, a gente já viu que eles são poderosos, os nossos inimigos, o diabo, suas hostes, eles são poderosos e eles são malignos. A Bíblia vai dizer forças espirituais do mal nas regiões celestes. Forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, isso mostra que essas forças espirituais, elas operam em uma realidade visível para a gente. A gente consegue enxergar isso, mas ao mesmo tempo é invisível. Nós que temos a mente de Cristo, conforme o apóstolo Paulo, a gente consegue entender que tem coisa diabólica nesse mundo, mas o mundo perdido não consegue. Eles pensam que não. Eu escutei de uma mãe, não eu, mas alguém escutou de uma mãe olhando para o filho numa situação assim assado e falou assim, não, isso aí hoje é normal. Hoje é normal. Ela não consegue enxergar que o filho está escravizado. O filho está dominado, está sendo oprimido por Satanás. Qualquer um que tem olhos espirituais consegue enxergar, mas ela não consegue. Para ela não é mal, é coisa da vida. Coisa da vida. Mas é engraçado que há 200 anos atrás, esse tipo de coisa, ninguém falava que era coisa da vida. E isso nem existia, isso nem acontecia. Mas agora, quando acontece, as pessoas falam, é coisa da vida nada. É que na verdade, aquilo que o Apocalipse fala, que o fim dos tempos vai chegando, e vai afunilando, e vai apertando, e vai ficando difícil. É isso, irmão. Está acontecendo. No meu modo de entender, a grande tribulação, ela está acontecendo, paulatinamente, gradativamente, bem de mansinho, mas a cada dia que passa é mais difícil ser cristão, irmãos. O mundo que a gente está vivendo hoje mostra isso. Então, esses seres, eles são malignos, o diabo, as suas hostes, os seus demônios são do mal. E é engraçado que, depois a gente vai ver isso com mais calma, mas tem tanta coisa que é diabólica, de fato, que as pessoas dão uma cara para ela de algo que não é tão do diabo assim. E a cultura vai absorvendo. A cultura vai dizendo, não, isso é coisa de crente, isso é coisa da cabeça do crente. Na verdade não é isso não. É cultura, é isso, é aquilo. Mas na verdade nós sabemos, porque nós temos a revelação da palavra que nos orienta e nos mostra que realmente existe uma estratégia maligna. Aí você vai ver o porquê que algumas coisas acontecem, guerras, violência, destruição, degradação do ser humano, perversão. De onde vem isso tudo, irmãos? Por que o ser humano é capaz de fazer o que faz? Porque existe
um poder maligno, dominando as pessoas, dominando gente de poder, gente que manda, gente que desmanda em cidades, em estados, em nações, em reinos. E essas pessoas, a Bíblia não esconde, os espíritos enganadores certamente trabalham no coração e na mente de pessoas que têm o poder nas mãos. Que tem o poder nas mãos e que pode fazer um negócio desse acontecer, alguma coisa dessa natureza, né? São famílias que vão sendo destruídas porque tem que existir, né? na nossa maneira de enxergar, tem que existir um poder maligno causando tudo isso no mundo. Isso não pode ser só obra do acaso, irmãos, não pode ser. Eles, além de serem malignos, eles são astutos. Astutos. Essa palavra astúcia aparece muitas vezes na Bíblia. Olha só. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 diz assim: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Está aqui uma das maiores astúcias do nosso inimigo. Se disfarçar de anjo de luz. Então alguém vai dizer: eu vi um anjo de Deus. E na verdade ele estava olhando para o próprio Satanás sem ter ideia. Por isso que precisa haver discernimento espiritual, irmão, para saber se aquilo é ou não de Deus. Aonde é que os anjos de luz se manifestam hoje? Aonde que as pessoas falam: eu vi um anjo, não sei o quê. Eu não sei se lá nas baladas da vida o pessoal fala que está encontrando o anjo de luz lá. Eu acho que não. Eu acho que isso daí é muito mais fácil acontecer dentro da casa de Deus. É muito mais fácil acontecer dentro da família cristã que vai ser enganada, porque o diabo é astuto. Porque o diabo e as suas hostes são astutos. E muitos que imaginam estar vendo anjos, na verdade estão dando de cara com o demônio. E eu penso que essas pessoas, na verdade, as mais suscetíveis a isso, são os crentes. Porque são eles que falam dos anjos, são eles que sabem da existência dos anjos, são eles que até gostariam de ser guiados pelos anjos. E são eles que reconheceriam, pelo menos visualmente falando, se é que eu posso assim dizer, um anjo. Se você falar para as pessoas, dizer, como é que é um anjo? Os caras nem vai saber direito. Mas se perguntar para um crente, como é que é um anjo? Ele já vai, pelo menos, falar assim: não, um anjo é assim, assim, assado. Se você vê um, você sabe que é um anjo? Sei. Sei. E de repente nem é anjo, né? O diabo se disfarça de anjo de luz. Anjo de luz é aquele que vem fazer o bem. Anjo de luz é aquele que teoricamente vem te abençoar. Anjo de luz é aquele que você olha para ele e você tem uma paz no coração. Mas a Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Por isso que vem o texto que eu já fiz questão de dizer para vocês, 1 Pedro 5, 8. Todo mundo conhece do primeiro ponto para frente. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Todo mundo conhece essa parte, mas a partezinha inicial: sejam sóbrios e vigiem. Nas traduções mais antigas, né? Vigiai. E numa tradução hoje, para a gente ficar bem, para entender bem, fique esperto, meu irmão. Fique esperto, porque o diabo é capaz de se transfigurar num anjo de luz para te enganar. O diabo, a Bíblia chama ele, ou se reporta a ele figurativamente como um leão procurando a quem possa devorar. A gente aqui no Ocidente fica difícil de entendermos algumas metáforas bíblicas, porque a gente não tem nem ideia do que é um leão procurando algo para comer. A gente nunca viu um negócio desse.
O máximo que a gente viu foi um leão cansado aí num zoológico, que alguém jogou uma comida para ele e ele vai lá, pega a comida e fica lá, leva para a toca dele. A gente não tem sequer a ideia do que é a ferocidade de um leão selvagem com fome, correndo atrás da sua presa. Nós não temos essa ideia. Hoje, graças a Deus, tem o Discovery, né? Liga no Discovery lá dos animais e você vai ter uma noção mais ou menos. O diabo, ele está assim, daquele jeito, com relação a nós, com relação à igreja, com relação ao mundo perdido. Então, o que fica aqui eles são astutos. Então, meu amigo, seja sóbrio e vigie. Sóbrio porque a pessoa que está sóbria, ela está em perfeita condição na sua mente. Perfeita condição. O cara, quando não está sóbrio, ele não está no seu estágio perfeito de mente. Ele pode ser ludibriado, enganado. Ele pode perder o controle. A Bíblia diz: fique sóbrio, porque o seu inimigo é astuto. É um olho fechado e o outro aberto. É mais ou menos assim que a gente tem que andar. Eu vou fechar o estudo dessa noite com essa coisa interessante que eu encontrei. 4 propostas astutas. Opa, sumiu aqui, meu irmão. 4 propostas astutas do faraó para o povo, ou para Moisés. 4 coisas interessantes que o faraó fez para tentar. Olha só a astúcia. Eu quero que você enxergue a astúcia. A astúcia de faraó, que eu quero crer que a astúcia não foi dele, a astúcia foi diabólica, certo? Mas qual era a missão de Moisés? Qual era o propósito divino que Deus levanta um ser humano chamado Moisés para fazer com o povo de Israel? Qual é o propósito? O propósito era o quê? Que Moisés liderasse o povo e libertasse o povo de Israel do Egito. E mais do que isso, levasse esse povo até uma outra terra, a terra de Canaã, a terra prometida. Esse é o propósito de Deus, tá? Agora vamos enxergar as astúcias do diabo, que manipula e usa Faraó para tentar desvirtuar o plano e o propósito de Deus. Olha só, Êxodo 8:25 diz assim, a primeira proposta que Faraó faz para Moisés. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Pode ir, é isso que vocês querem? Porque Moisés foi bem interessante, né? Ele foi lá e começou a bater um lero lá no faraó, dizendo assim: não, a gente só vai ali no deserto, a gente só vai ali cultuar a Deus, né? Deixa a gente cultuar ali no deserto sozinho, deixa. E o faraó, que não era bobo nem nada, falou assim: peraí, não vem com essa historinha para mim não. Mas Faraó, com muita astúcia, ele falou assim: pode ir, vão lá, façam a sua oferenda a Deus, agradem a Deus, cultuem a Deus, mas não sai daqui, não sai do país. Vocês podem ir até ali, no deserto, mas dentro das minhas fronteiras, tudo bem? Sabe aquela coisa assim, eu peço um negócio, você me dá metade, para eu ficar contente, você ficar contente, e tudo certo? Astúcia. Se Moisés não é esperto, se Moisés não está ligado que o propósito de Deus era sair do Egito e ir morar em outro lugar, numa terra muito melhor, que manava leite e mel, vontade do Senhor, boa, perfeita, agradável. Se Moisés, nesse primeiro momento, se ele não está ligado, se ele não está sóbrio, ele faz uma parceria com o faraó e fala: beleza, eu vou tirar o meu povo da escravidão, eu vou levar eles para cá, nós vamos cultuar, e nós vamos ter a liberdade para cultuar, e eu não vou sair do país. Moisés falou: não tem acerto. Ele estava sóbrio. A segunda
Segunda proposta: disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito, e orem por mim também. Pode ir, mas não vai muito longe. É mais ou menos muito semelhante com a primeira. Mas Moisés recusa, porque Moisés está ligado na vontade de Deus para a vida dele. A terceira proposta: disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Moisés falou assim: não, todo mundo tem que ir. Tem que ir os servos, as servas, as mulheres, as crianças, os velhos, as velhas. Todo mundo tem que ir cultuar a Deus. E o faraó falou assim: não, só os homens. Os homens eu deixo, pode ir. Mais uma astúcia. Moisés mais uma vez poderia falar: não, tudo bem. Naquela época não era homem que mandava mesmo. Assim, deixa o resto aí, ó. Vamos sair só com os homens e vamos embora. Será que não passou na cabeça de Moisés a possibilidade? Não, deixa as mulheres aí, deixa os filhos aí. Olha, eu vou tirar o povo. Eu vou tirar o povo. Eu tiro pela metade, mas eu tiro. Não, Moisés estava focado. Não se deixou levar pela astúcia de Faraó. E a última: então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Está vendo? Astúcia. Então fica aqui, deixa as suas coisas aqui, deixa suas coisas aqui, e vai com o povo só, vai com o povo. Mas Moisés tinha uma palavra de Deus, que incluía todos eles, todos os seus pertences, e foi assim que eles saíram do Egito, gente. Saíram com tudo que era deles, e ainda saíram com um pouco do que era dos egípcios. Ainda pegaram os bens dos egípcios e saíram com eles, porque esse era o propósito de Deus. Mas você consegue enxergar a astúcia do inimigo em tentar barganhar? O diabo nunca vai bater contra você, querido. O diabo nunca vai bater contra você. Ele sabe que se bater de frente, você vai espantar. O diabo sempre vai tentar pegar aquilo que é vontade de Deus na sua vida e dar uma certa distorcida, bem pouquinho, e tirar a caracterização de vontade de Deus absoluta na sua vida. Sabe? O diabo sempre vai fazer isso. Ele nunca vai bater de frente, falar: não é assim não, faz. Porque o crente, ele já tem um certo senso de defesa espiritual. Se Deus falar para você: olha, você tem que ir pelo lado azul, o diabo não vai chegar para você e falar assim: não, vai pelo lado vermelho. Isso ele faz com o cara do mundo, e o cara do mundo vai. Mas com a gente não funciona desse jeito. Vai pelo vermelho. Você fala: não, peraí, nós vamos dar uma de Eva. Não foi assim que Deus disse. O diabo vai falar assim: olha, é azul, mas Deus não falou que era azul royal. E eu estou dizendo para você que é esse azul aqui, ó, azul royal. Deus falou para você que tipo de azul? Cara, presta atenção, hoje tem azul celeste, azul royal, azul não sei o que, azul não sei o que. Deus não falou nada. Eu estou falando para você: é azul royal. E de repente o royal é que vai complicar a sua vida, porque você vai ficar em dúvida. Por isso que a Bíblia diz: sobriedade, vigie, ore. Não tem como encerrar. tem que dar um break, porque na semana que vem eu continuo e a gente continua tratando aí, porque na semana que vem a gente vai trazer aí a ideia de que quais são as estratégias do inimigo, tá? Então a gente já viu a natureza dele, as características dele, e na semana que vem as estratégias que ele tem contra nós. Que Deus nos abençoe, que a gente não só saiba disso, mas que a gente vá dormir hoje mais uma vez com aquela ideia de que nós precisamos vigiar e orar, porque nós somos pequenos, precisamos da graça de Deus. Vamos orar
Senhor, nos ajuda a compreendermos tudo que nós estamos ouvindo aqui. Tem sido bom, tem sido interessante nós conhecemos um pouco mais, ou pelo menos nos aprofundarmos um pouco mais nessa questão, para que nós não venhamos a sucumbir, né, nas investidas do nosso inimigo, que, como nós vimos hoje, os nossos inimigos são poderosos, são malignos, os nossos inimigos são astutos. Nos ajuda, Senhor, a entendermos isso. Nos ajuda, Senhor, a vencermos, não no nosso poder, mas no poder que emana da cruz. Que nós tenhamos isso em mente e que nunca venhamos a cair, que nós possamos entender de fato por que o apóstolo Paulo foi tão enfático dizendo para nós: vistam a armadura de Deus para vocês poderem ficar firmes e resistirem, para não cair. Então ajuda a gente a entender a batalha que nós estamos vivendo, a guerra que nós estamos travando, para que a gente não venha cair, em nome de Jesus. Nos protege, Senhor. Não deixa que nenhum de nós aqui se perca, não deixa que nenhum de nós aqui abandone o Teu reino, não deixa que nenhum de nós aqui venha a cair e, caindo, trazer constrangimento para si mesmo e escândalo para os demais. Tem misericórdia de todos nós aqui, tem misericórdia de mim, da minha vida, como pastor desse rebanho. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, a todos nós aqui, a permanecermos firmes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima.